Tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um outro gênero jornalístico. Na aula passada nós falamos sobre notícia e reportagem, né? E hoje nós vamos tratar de um outro gênero, que é o artigo de opinião, que às vezes é muito cobrado nos vestibulares. Então vamos lá? Que seria isso aí, um artigo de opinião? Primeiramente, quem escreve um artigo de opinião é um articulista, né? Que pode ser alguém convidado pelo jornal, ou uma pessoa que ofereça esse artigo, ou um repórter contratado para escrever. Ele é um texto que tem um cunho opinativo, mas dissertativo argumentativo. Ou seja, eu vou expor a minha opinião sobre aquele assunto, mas eu vou ter que defender a minha ideia. Como assim? Eu vou ter que tentar convencer você a vir para o meu lado, para você entender o que é um artigo de opinião. Então, ele é um texto opinativo, dissertativo e argumentativo, que expõe a sua opinião, mas ele é argumentativo porque eu vou tentar de todas as formas fazer você chegar à minha conclusão, certo? Então, ele é um gênero em que a opinião do autor sobre um assunto de relevância é defendida através de recursos argumentativos. Geralmente, o artigo de opinião, ele sempre vai tratar de assuntos polêmicos, tá? Então, ele vai usar muita questão de comparação, vai usar muito exemplos, depoimentos, dados estatísticos. Mas por que, professor, que ele vai usar muita comparação, exemplo, depoimento? Ele não é um texto opinativo, ele não é um texto argumentativo, que ele vai defender a ideia que ele pensa e tentar convencer você a chegar ao mesmo objetivo, ao mesmo pensamento. Então, eu vou ter que precisar usar comparação, exemplo, para tentar te dar credibilidade e você, né, passar para o meu lado. Então, aqui nós temos as características de um artigo de opinião. Primeiramente, ele é um texto escrito em primeira pessoa do plural, tá? Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. E terceira pessoa do singular, ele. Uso da argumentação e persuasão. O que seria persuasão? Persuasão significa convencimento. Já que eu estou tratando de um texto que é um artigo de opinião, onde eu vou expor a minha opinião, mas eu vou argumentar, né? Então ele precisa dessa persuasão, que é o poder do convencimento. Geralmente, né, são assinados pelo autor, geralmente, mas alguns não vêm assinado. Por quê? Para não se expor quem escreveu, tá? As produções são veiculadas nos meios de comunicação, eu encontro bastante em revistas, em jornais. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, certo? Subjetivo porque eu vou dar o meu parecer sobre aquele assunto. Eu vou debater com você sobre aquele assunto, sobre aquela coisa que eu acho que é certa ou que seja aí errada, certo? Sempre vou escolher temas da atualidade, certo? Possui títulos polêmicos e provocativos, contém verbos no presente e no imperativo. Não assinar o artigo. Geralmente ele não vem assinado. Alguns vêm, mas é poucos. A maioria não vem assinado, tá, pessoal? Justamente para não se expor. Depois aqui eu tenho a estrutura desse artigo de opinião. Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativo e argumentativo, que nós comentamos no início do vídeo, né? O que seria dissertativo e argumentativo? Dissertativo, eu exponho minha opinião, argumentativo, que eu vou usar argumentos para defender o que eu penso, certo? Aí nós temos a introdução. O que seria essa introdução? Primeiramente, na introdução, eu tenho que deixar claro sobre o tema e a tese, certo? Depois vem o desenvolvimento. Eu vou utilizar geralmente 2 aí ou 3 parágrafos, onde eu vou estar usando meus argumentos, certo? Por exemplo, vamos supor lá que você vai falar sobre a legalização do aborto, né? Que é um tema que às vezes vem sendo muito discutido. Você deve colocar lá nesse desenvolvimento os 2 argumentos, né? Ou seja, eu não concordo. Por que eu não devo concordar, né? Eu devo ou não devo e por quê? Eu tenho que justificar, tenho que dar exemplo, tenho que trazer estratégias argumentativas para tentar convencer você à minha opinião, certo? É o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. E depois vem a conclusão. A conclusão é a opinião, certo? É a finalização do artigo, onde eu vou apresentar as ideias para solucionar os problemas. E é importante na conclusão você fazer uma retomada do que você falou lá no início para fechar com a sua opinião,
tá? E não pode esquecer que quando eu vou tratar de artigo de opinião, eu preciso escrever palavras, eu preciso arrumar estratégias persuasivas para fazer você, porque o objetivo do artigo de opinião é fazer com que você chegue ao que eu acho, né? Se eu não, também não usar assim esse termo eu acho, tá, pessoal? Eu só estou dizendo para vocês o que é um artigo de opinião, fazer com que você chegue ao que eu penso, tá? Aí nós temos aqui, coloquei para vocês, um esqueminha do artigo. Primeiro ali vem a introdução, que é a descrição do assunto que gera polêmica, porque o artigo de opinião trata de assuntos que geram polêmica. Depois o desenvolvimento, né, que é a tese do autor, proposta ou posicionamento, tese contrária ou atitudes contrárias, refutação, que é não aceitação da tese ou das atitudes contrárias, argumentos a favor da tese do autor. Então, é importante você colocar, até para dar credibilidade no seu texto, opiniões de especialistas, dependendo do assunto que você vai falar. Isso vai fazer com que dá mais credibilidade. Citar coisas que você já leu em algum livro, tá? Então, tudo isso faz dar mais credibilidade no seu artigo de opinião. E isso tem que ser colocado, viu, pessoal? Porque senão o seu texto não fica convincente, aí ele deixa aí de ter esse teor argumentativo que é o artigo de opinião. E a conclusão, que fecha o texto reforçando a sua tese, tá? O que você pensa, a ideia que você acredita. Agora nós vamos tratar de um outro gênero textual, que é a carta do leitor, né? Essa carta do leitor, ele é um tipo de carta, tá, que vem geralmente em jornais e revistas, né? Onde vocês vão apresentar a opinião de vocês. Por exemplo, vamos supor que eu li alguma matéria nesse jornal. E eu achei aí super interessante essa matéria. Eu posso fazer uma carta de leitor elogiando, né, o jornal por essa matéria ser publicada. Ou não, eu posso não ter gostado da matéria e posso fazer uma carta de leitor também, fazendo uma crítica aí negativa sobre isso, tá? Então, essa carta de leitor é esse espaço onde o leitor vai colocar aí a sua crítica ou fazer um elogio a esse jornal. Então, é o espaço reservado onde as opiniões, sugestões e críticas, perguntas, elogios e reclamações dos leitores são publicadas e podem ser visualizadas por qualquer indivíduo. Então, nós temos aqui. Além disso, o leitor deve evitar expressões populares gírias, vícios de linguagem. Lembra que no começo, quando eu falei para vocês de gênero jornalístico, na nossa aula passada, que nós tratamos de notícia e reportagem, ambas tratam de gênero jornalístico. Toda vez que nós vamos tratar de gêneros jornalísticos, a linguagem precisa ser formal, nada de gíria. Dependendo da revista, como eu disse para vocês, até falei da revista Capricho, pode utilizar uma linguagem mais despojada, né? Não só ela, como outro, dependendo se você for falar só com jovens, pode usar uma linguagem despojada, mas não podemos usar gírias, tá? Uma linguagem informal, certo? Então, sempre utilizando uma linguagem, uma norma culta da língua. É importante destacar que, de acordo com o público, a linguagem pode ser mais descontraída, como eu falei, né? Por exemplo, numa revista para adolescentes, mas não significa que é para usar gírias. Agora nós vamos falar aqui dessas características, né, dessa carta de leitor. Ele é um texto exatamente escrito em primeira pessoa, porque eu vou deixar transparecer mesmo, sou eu que estou escrevendo, né, que já trato da carta de leitor. Temas atuais de caráter subjetivo, linguagem simples, clara e objetiva, presença do destinatário, do remetente, destinatário que vai receber, né, e o remetente é quem vai escrever. No caso, se eu for escrever uma carta do leitor, quem vai ser o remetente sou eu que estou escrevendo, né? E destinatário quem vai receber. E ele é um texto expositivo argumentativo, porque eu vou defender minha ideia. Vamos supor que eu gostei da matéria, eu vou falar por que eu gostei da matéria. Ou se eu não gostei da matéria, o porquê que eu não gostei, o que poderia ter melhorado, ter acrescentado, ou poderia não ter falado. É a minha opinião sobre aquilo que eu vi, tá? Depois nós temos aqui uma estrutura, como fazer uma carta de leitor. A carta de leitor, ela parece um pouco a estrutura lá com a carta pessoal, né? Primeiramente, eu vou colocar um vocativo, né? Que aparece o nome da revista do jornal, pode vir acompanhado de local e data, né? Chamado de cabeçalho, um vocativo. Depois a introdução, que é um pequeno trecho que vai abordar o assunto que vai ser apresentado. Aí vem o desenvolvimento, né? Que eu vou falar, vou entrar mais em detalhes sobre o assunto, argumentando se eu gostei daquela matéria ou se eu não gostei.
Depois a conclusão, né, que eu vou arrematar as minhas ideias, vou incluir uma sugestão sobre o assunto. Depois vem ali uma despedida, né? Nada de falou, nada de linguagem gíria ou linguagem aqui informal, né? Atenciosamente ou respeitosamente. E depois a assinatura, né? Essa assinatura que eu vou colocar o meu nome, ou que pode vir também aparecer por sigla, como eu coloquei para vocês aqui, ó. Afonso Miguel Pereira dos Santos, ou você pode colocar uma sigla e colocou ali AMPS, né? Aí eu coloquei para vocês aqui um exemplo da carta do leitor. Olha só, revista Nota 1000. Então aqui, querida CHC, que é Ciência Hoje das Crianças, né? É a primeira vez que escrevo para dizer que essa revista é Nota 1000. Tenho 13 anos e estou cursando o 8º ano. Gostei muito da matéria, a linguagem dos códigos publicada na CHC 154. Gostaria que vocês publicassem uma matéria falando sobre correios e como organizar um diário. Seria muito divertido pesquisar os diários das adolescentes brasileiras. Quero pedir para toda a galera do Brasil que escreva para mim com carinho. Daniela Araújo Monteiro, né? Então aqui nós temos uma carta leitora onde essa pessoa gostou, né, dessa carta e escreveu para esse jornal, e no finalzinho ali ela até deu ali uma sugestão, certo? Então, esse aqui é o exemplo da carta leitor. Não esquecer de assinar, né, uma despedida. Agora nós vamos tratar aqui de um outro gênero, que é a entrevista, né? Essa entrevista é um instrumento básico de investigação jornalística, certo? Então nós temos aqui, ela tem o objetivo de quê? De informar, de transmitir aos leitores, aos ouvintes, telespectadores. Elas podem ser pessoalmente, né? Ou televisivamente, por rádio, telefone, chat, e-mail. Então, existem vários meios de comunicação onde eu posso estar expondo essa entrevista, ou pessoalmente, ou por outros meios de comunicação. A entrevista, né, ela parece uma conversa e é dirigida pelo entrevistador. Ele faz as perguntas e o entrevistado vai responder, certo? Para isso, ele sempre faz um planejamento antes, certo? Vocês sabiam, por exemplo, que, vamos supor que alguém vai fazer entrevista comigo, um repórter vai fazer entrevista comigo. Ele vai marcar essa entrevista, né? E na maioria dos casos, eu vou saber as perguntas, ou pelo menos boa parte das perguntas que serão feitas para mim, que é até para mim se preparar para as respostas, tá? Então tem toda essa preparação. Então, dependendo da entrevista, a pessoa vai se preparar. O repórter, ele vai falar com a pessoa, o entrevistador, ele vai falar com a pessoa sobre as perguntas que ele irá fazer nessa entrevista, né? Então, aqui nós temos dois tipos de entrevista, né? O primeiro é a entrevista que se concentra na pessoa do entrevistado, né? Que foca no que a pessoa pensa, do que ela gosta, como que é a sua vida. E tem o segundo tipo que se concentra em um assunto, em um conteúdo específico que o entrevistado domina, certo? Vamos supor, vai fazer uma entrevista comigo, vou falar sobre algum conteúdo de gramática. Então, esse tipo de entrevista aqui, ele está concentrado num assunto que eu vou falar com você. Ou no outro tipo que pode concentrar na pessoa do entrevistado, falando o que eu gosto, como que é a minha vida, certo? Aí aqui nós temos a estrutura da entrevista, certo? Como se for fazer para você fazer uma entrevista, por exemplo, no vestibular, você vai fazer a entrevista escrita e não vai ser a oral, certo? E vai ter toda essa estrutura. Primeiramente, você vai começar com a manchete, né? Que é a parte que deverá despertar o interesse do interlocutor envolvido. Aí vem a apresentação, essa apresentação você falando da pessoa, professora Patrícia, né, professora de língua portuguesa, trabalha no Colégio Coração de Jesus. Então, é uma apresentação de mim. E depois vem as perguntas e respostas, né? Essas perguntas, ou você vai colocar lá, né, o nome da pessoa que está fazendo, né? Vamos supor, pode ser o nome do jornal, né? E a pergunta, e embaixo depois vem o nome da pessoa que está sendo entrevistada e a resposta, ou o nome mesmo do repórter, certo? Que são ali, que trata ali das perguntas e respostas, né? Que basicamente é a entrevista propriamente dita. Bom, na nossa aula de hoje, eu vou encerrar falando sobre a tarefa. Olha só, essa tarefa é uma leitura que vocês deverão fazer, tá? Eu quero que vocês leiam esse texto com atenção. Pessoal, não se preocupe, tem alunos assim que observam muito que lê o texto às vezes rápido, às vezes nem lê e vai para a pergunta.
Então, leia o texto com atenção, sem pressa, leia o texto mais de uma vez. Sempre eu falo para os meus alunos, nunca leia o texto só uma vez, leia mais de uma vez, isso é muito importante, porque na segunda vez ele vai te trazer um entendimento que às vezes na primeira leitura não trouxe, tá? Então, leia esse texto e depois vocês vão responder as questões que está na página 130 e 131. E como eu disse para vocês ontem, não precisa copiar as perguntas, só coloque as páginas, sinaliza lá direitinho para mim e já vai respondendo, ok? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.